A Elisa é uma artista paraense que agora está em São Paulo, né? A maior parte do tempo, assim, mas sempre em trânsito fica, né? Para quem vem de outras regiões. E ela tem uma formação de design e um mestrado em arquitetura e urbanismo na FAUSP. E é uma artista já de projeção considerável nacionalmente, já esteve em prêmios importantes, como o Prêmio Pipa, ganhou o Prêmio Marcelo Grassmann, né, já teve exposições individuais realizadas, e está sempre com muita produção, muito nativa, mostrando trabalhos novos, e com certeza tem uma maneira ímpar de trabalhar com a gravura, que leva a gravura para um campo da tridimensionalidade, tem uma poética já muito estabelecida e muito forte, única no trabalho dela, como vocês vão poder ver durante a apresentação do que ela trouxe para a gente aqui hoje. Eu não vou tomar muito tempo da Elisa e já passo a palavra então para ela. Agradeço a todos a presença e principalmente da nossa convidada de hoje. Pode começar, Elisa. Eu queria começar também agradecendo a Flora por ter convidado, também a Têmpera, enfim, por todo o suporte, e a todos vocês, né, todas vocês que se inscreveram, enfim, que estão aqui e que de alguma maneira possam se interessar ou gostar do meu trabalho. Para mim é um grande prazer, na verdade, mostrar para vocês. Bom, a Flora já introduziu bem, eu sou uma artista paraense, de 6 anos para cá eu estou aqui em São Paulo, apesar de sempre ter um vínculo muito forte com a minha terra, né? Eu procuro dosar as coisas, então ao passo que eu participo de coisas aqui, que eu procuro participar, me candidatar, enfim, eu também estou sempre atenta aos editais da região norte, para poder estar nessa ponte, porque entendo muito que meu ponto de partida mesmo, a minha referência sempre começa na minha região, assim. Então, é isso, de 6 anos para cá eu estou nesse trânsito, estou morando aqui, mas sempre indo a Belém, e a minha formação, você pode passar para a próxima. Tem um monte de coisa escrita, claro que a gente não vai ver tudo aquilo, mas, assim, a minha formação, eu venho de uma formação híbrida, minha graduação é em design de produto. Eu tenho uma especialização que eu falo muito pouco dela, mas que é incrível como isso acontece. Às vezes a gente não entende a nossa formação, mas lá na frente tudo vem e as coisas vão se encaixando. Quando a gente vê, tudo tem um lugarzinho. Então, eu venho dessa graduação que é em design de produto, eu tenho uma especialização que é em imobiliário, onde eu fiquei por 1 ano na Itália. Essa especialização eu fiz na Itália, e ecomobiliário, onde eu conheci a possibilidade de fazer móveis com papelão. E eu fiz um monte de projeto lá e tudo, eu adorei, eu fiquei encantada. Quando voltei para Belém, eu fiz uma série de atendimentos pelo Sebrae Pará, imobiliário, eu atuei alguns anos mesmo como projetista de imobiliário. E, enfim, fazendo móveis com as madeiras de lá, da região da Amazônia. Depois, comecei a dar aula, eu dei aula por 4 anos na graduação em design de produto e coordenei o curso também por 3 anos. Mas eu estava assim uma coceira ainda, eu queria fazer o mestrado e a minha irmã, que por sinal também é uma gravadora, também é uma artista, Elane estava em São Paulo, fazendo mestrado aqui na ECA, onde ela fez o mestrado e o doutorado. Então tinha esse diálogo, né? Tinha a minha irmã fazendo e tudo, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de vir para São Paulo fazer o mestrado. No mestrado, eu vim para o mestrado em arquitetura. Nesse momento, produzi em artes. Eu sempre desenhei, eu sempre pintei, eu sempre fiz trabalhos em arte. Mas eu tinha uma atuação muito forte ainda como educador e como projetista. Então, era uma coisa assim que eu estava aqui e ali, sabe? Quando vim para cá, aí fiz o mestrado na FAO, e após isso, aí eu fui começando a atuar mais em arte.
foi começando a ficar um pouquinho mais forte a minha atuação e o meu tempo dedicado a isso. Antes eu conciliava a minha produção artística com essa coisa de estar dando aula, de estar produzindo aula, de coordenando curso, fora a minha vida pessoal. Então, eu não produzia tão intensamente como eu comecei a produzir no mestrado, porque no mestrado eu, como bolsista CAPES, não trabalhava, né? Enfim, o meu trabalho era a minha pesquisa, mas eu fazia o meu tempo, e aí eu comecei a produzir mais em arte. E agora, né, com o mestrado concluído, eu estou em busca de um doutorado, já em artes visuais. Então, a minha formação, ela vai passando assim. Mas a minha formação artística, ela sempre foi muito experimental mesmo, do ateliê, tanto no desenho, como na pintura e na própria gravura. A gravura, eu fui já começar a produzir ela nos últimos 4 anos. De 4 anos para cá, eu comecei a produzir mais gravura, frequentando ateliês. Em Belém eu já tinha frequentado alguns ateliês, Ateliê do Porto, a Fundação Curro Velho, enfim. E aqui em São Paulo eu comecei a frequentar muito o Ateliê Piratininga, a Oswald de Andrade, e fazer formações em gravura. Você pode passar, tá? No meu encontro com a gravura, inicialmente, eu fui buscando um pouquinho de cada técnica, fiz uma residência no Ateliê Piratininga com Ulisses e fui experimentando um pouco de tudo e começando a me apaixonar muito por essa poética. Porém, fiquei 2018, 2019 experimentando um pouco de tudo e já a gravura tomando um corpo. Assim, antes de eu começar a falar, se vocês procurassem o meu trabalho, tem muitas outras linguagens, eu uso outras linguagens também, mas aqui para vocês eu separei um recorte específico dentro da minha produção, que é em gravura, e até na própria produção em gravura eu também recortei para essa produção mais recente, que é das gravuras tridimensionais, como a Flora falou. Então, nesse momento inicial, eu fui experimentando com Ulisses diversas linhas, enfim, técnicas na gravura, e ela foi começando a tomar um corpo. Porém, em 2020, com o início da pandemia, eu não ia mais para o ateliê. Né, eu comecei a ficar em casa, e aí eu tenho uma prensa em casa, que é uma prensa do Rafael Kenji, também do Piratininga, que me emprestou, e inclusive está em casa até hoje, a prensa. Nesse momento, eu comecei a produzir sozinha, produzir em casa, no meu tempo, do meu jeito, encontrando as minhas maneiras e os meus modos. No início foi um pouco desafiador, claro, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu senti um salto muito grande. Não estou falando em nível de trabalho, estou falando no meu envolvimento com a técnica, porque eu tive que buscar os meus próprios modos. E aí eu comecei a experimentar essas gravuras, onde eu comecei a perfurar papel e destacar papel. Esse trabalho que está aí, ele foi o trabalho que eu submeti para o núcleo, para o projeto do Marcelo Grasman, né, para o prêmio, e o projeto onde eu fui premiada. Eu coloquei essa casinha, a branca, que está em cima de papel, com uma mulher dentro, e coloquei como proposta, porque eles pediam um projeto que fosse inédito, então essa era a primeira que eu ia mostrar, que eu estava mostrando, dizendo que os demais trabalhos que eu produzisse, eles seguiriam tanto essa linha técnica da gravura, como também poética, de investigar essa coisa da casa, do próprio corpo, enfim, da habitação. Eu coloquei ao lado essa foto dessa mulher em mármore. Na verdade, eu não sei dizer para vocês se é em mármore, mas é um trabalho de escultura da Louise Bourgeois, e que é uma artista que eu gosto muito, muito mesmo,
E vi antes de ver a casinha, antes de fazer o meu trabalho, eu vi esse trabalho dela e disse, não, eu quero fazer uma versão desse trabalho da Louise Bourgeois. E aí o trabalho ele foi feito trazendo, né, para a minha linguagem esse trabalho da Louise. Embaixo eu coloquei já essa variação do trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito na gravura, porque, na verdade, quando você produz uma matriz, você está iniciando um caminho, e aí você vai poder experimentar cor, experimentar técnica, e montar, desmontar, no caso desses trabalhos, e ter uma infinidade de variações. Então, essa vermelha, eu já imprimi ela já bem aqui para frente, já com um outro pigmento, e ela tem chine-colê nessa tarja amarelinha da casa. Nesses trabalhos, eu já planejo, nesse primeiro estado da imagem, que eu chamo, eu falo como se esse trabalho tivesse dois estados, dois tempos da imagem, que é a imagem plana e a imagem tridimensional. Então, na gravação, eu já planejo, nessa imagem planificada, os cortes também, as abas onde elas vão ser coladas, como ela vai poder ser montada. E aqui, do lado esquerdo, eu escrevi Essa Casa é Sua, que é o nome do trabalho. Pode passar. Se vocês quiserem falar, perguntar, Flora, se você quiser trazer alguma coisa, eu adoraria. Pode continuar, Elisa. Tá bom. Aqui já é uma outra impressão dessa mesma gravura, onde eu já faço essa montagem, a adesivagem no fundo, onde aparece esse vazio, o lugar de onde ela sai, de onde a figura levanta, onde ela fica, né, encaixada, e isso me atrai muito. Primeiro, utilizar um pouco de cor nesse fundo e também falar um pouquinho dessa ausência do corpo, de retirar ele. Quando eu falo corpo, eu estou falando tanto do corpo, enfim, humano, né, dessa mulher, como também do corpo material da casa. Então, eu gosto muito que apareça como se fosse um mapa mesmo, o vazio ou a sombra de onde ele se levantou. Essa aqui, ela foi, na verdade, a minha primeira gravura onde eu montei alguma coisa. Eu falei da casa ainda agora, porque ela foi o ponto de partida para essa produção que está falando muito de casa, de mobília, e que foi o que eu desenvolvi no prêmio, né, no Núcleo Marcelo Grasno. Mas esse trabalho foi o primeiro trabalho onde eu realmente desloquei, eu diria assim, foi onde pela primeira vez essa gravura teve essa terceira dimensão. Então eu fiz um mapinha, né, aqui, coloquei essa mulher, o busto dela, e desenhei esse feto, né, esse filho dela, com um cordão. E aí eu destaquei. Na própria gravação já tem o lugar dos cortes onde vai ser encaixado o busto para que ele fique aberto. E o bebezinho ali dentro, enfim. Nesse momento aqui, eu ainda estava fazendo muitas coisas após a estampa. Então, eu vinha colocando cor, então eu pintei, eu fiz essa cor dourada, pintando mesmo a estampa. Como eu desloco, né? Que é uma coisa que às vezes me perguntam, muitas vezes já me perguntaram, como é que você faz o destaque? Eu uso uma ponta seca muito fina e eu vou ao longo do caminho que eu quero destacar, de toda a borda, como se fosse um caminhozinho mesmo, sabe? Um seguindo o outro, e assim eu consigo fazer formas orgânicas, e depois eu destaco. E é um processo que, inclusive, eu gosto muito de fazer, eu acho muito divertido. Aí eu vou com calma, apertando até ele soltar, então é uma coisa de destacar mesmo pela perfuração. E eu enxergo muito isso como um jogo, uma proposta mesmo de interação com o trabalho, que pode ser feita por mim, mas pode ser feita também por outras pessoas que cheguem a ele.
né? Se alguém quiser pegar, destacar, enfim. Isso também é uma coisa que me atrai. Pode passar. Eu chamo... Pode passar e eu só vou comentar. Aquele trabalho eu chamo de Bustos Abertos 1, esse aqui eu chamo de Bustos Abertos 2. Eu comecei, a partir daquele trabalho, pensar nessa coisa da abertura do tronco da mulher. E aí eu fui destacando e abrindo esse busto, como se tivesse uma porta, uma maçaneta, e esses trabalhos ocorreram assim. Esse aqui veio logo em seguida, assim, é muito, muito próximo, e é um outro ponto de vista desse busto abrindo. Ela é um pouquinho maior e eu pinto depois esse busto por dentro também com aquarela metalizada. Aí já começo a brincar um pouco com destaque. Não sei se a gente consegue perceber, mas os olhos dela são pequenos círculos de papel destacado, bem pequenos. E ali em cima da cabeça eu tinha escrito uma coisa e depois eu risquei, né, com um raspador. E essa matriz ela é acetato. Geralmente eu uso metal, mas nesse momento, como eu estava produzindo em casa, essa aí eu fiz em acetato, que também é um suporte que eu gosto muito. Aqui dá para a gente ver com um pouquinho mais de detalhe. Eu gosto dessas coisas, dessas fotos em perspectiva, que tem como a gente ver mais o detalhe. Então, ali dentro da barriga dela, eu coloquei 2 pessoas, né, subindo e descendo essa escada. E, enfim, era um pouco pensar o que poderia caber aí dentro desse tórax. Essa eu chamo de edifício de lembranças. Ela já é um pouco mais aqui para frente, já dentro da produção do núcleo Marcelo Grasmo, fazendo as casas, mas fiz também essa mulher, enfim. Eu fiz uma variação aí dos bustos abertos, dessa vez abrindo a porta de outro jeito, e coloquei aí o que a gente pode guardar. Então, coloquei prateleiras, um pouco como um armário aí dentro, e aí eu coloquei como os sentidos de apreensão do mundo. Então, coloquei personalidade, que é o que ela coloca no rosto, essa máscara, o coração, que eu chamo o amor, e a mão é o tato. E os olhos, eles são os catadores de imagem. Foi assim que eu chamei. E aí destaquei eles e coloquei, meio que arrumando aí dentro desse tórax dela. Nessa do lado daqui, tem a portinha fechada e aqui a porta aberta dela. Nesse trabalho, você pode passar aqui embaixo, eu acho que aparece um pouquinho melhor. Nesse trabalho, eu usei já ponta seca e também chine-colê. Eu coloquei cor no trabalho pelo chine-colê. Se a gente for parar para pensar na minha fala aqui, ainda agora eu mostrei mulheres que eram pintadas, mas nesse momento eu queria buscar tudo através da matriz, tudo através da gravura. Então, até a cor. Eu não queria ter que vir após a estampa e colocar a cor. Eu queria que isso partisse, já saísse na prensa. Então, eu já usei um jeito de trazer a cor, mas pelas técnicas da gravura. Aqui aparece ela como sai, né, da prensa, então tudo sem destacar, que eu acho também interessante ver ela toda, né, ali no papel. E, enfim, ainda agora a gente viu ela montada. Aí tem alguns zooms só para a gente ver como ali no tato, a mão, a coisa de copiar um pouco a mão dela, que eu vou destacar e guardar dentro dela, ser exatamente igual à mão que eu tinha desenhado no próprio corpo dela. E o coração. Essas imagens, essas partes destacáveis, muitas vezes elas são bem pequenas, e isso é uma coisa que eu gosto. O trabalho ele tem uma certa escala, mas as partes que eu destaco, às vezes, elas são bem pequenas, e eu gosto disso, assim, dessa coisa da proximidade, enfim.
e de uma certa delicadeza, apesar da gente estar falando da gravura, enfim. Esse trabalho, ele não é gravura, se não me falha, ele é o único trabalho que não é gravura que eu trouxe. Eu só trouxe ele porque ele foi o ponto de partida dessa coisa de abrir o tronco. Foi um trabalho de desenho, aí é nanquim solto e dentro dela um monte de coisa, lápis de cor, é pastel, é canetinha, hidrocor, é tudo. E foi o primeiro tronco aberto que eu fiz. E ela é grande, ela tem 90 de altura, enfim, ela é um trabalho grande e tem uma estrutura em madeira. Então, aí, na própria montagem, esse eixo que mexe, ele dá para você abrir e fechar o trabalho. Ele foi o primeiro busto aberto que eu fiz, e aí depois eu fui trazendo isso para a gravura. Esse aqui eu coloquei logo em seguida porque ele é muito parecido com o que eu mostrei, esse trabalho que eu acabei de mostrar. Então, na maneira como ele é articulado. Na próxima imagem vai aparecer como ele é articulado. Eu destaquei, então, o nome dele é Nascimento de Si. Então, ainda agora, no trabalho anterior, eu estava falando de personalidade e uso de uma máscara. Aqui, dentro dela mesmo, porque eu fui pensando o que eu posso guardar dentro desse busto. Então, eu guardei um filho, guardei 2 pessoas que passam, guardou os próprios órgãos, e aqui é como se ela guardasse ela mesma. Então, peguei essa cabeça, igual a cabeça dela, coloquei, né, tripliquei ao lado, e aí destaquei e guardei todas as cabeças dentro do próprio corpo dela. Pode passar. Esse trabalho é ponta seca. E aí ela tem esse eixo branco, né, que mexe, desloca, dá para abrir e fechar. Uma coisa curiosa, assim, na gravura a gente pode ter jeitos diferentes de como você vai lidar com aquela matriz, né? Então, nos meus trabalhos, em alguns momentos, tenho o desejo de deixar essa matriz muito mais aparente. Então, aqui, por exemplo, a limpeza dela, da própria, enfim, da matriz, na hora de limpar ela para poder imprimir. Aqui eu limpei pouco, deixo uns lugares sujos, deixo umas manchas. Na hora de limpar ela, crio assim, uma própria memória que vem daquela matriz. Em outros trabalhos meus, aparece extremamente limpo, polido, e essa matriz some. Mas me interessa. Quando eu estou trabalhando com gravura, para mim, eu costumo dizer que é como se eu não estivesse desenhando sozinha, eu estou desenhando junto com o suporte. Então, trazer um pouco desse suporte, da memória dele, eu acho que traz para o trabalho. Quando eu quero, quando eu não quero que ele apareça, aí eu tenho que conseguir buscar isso, né? Enfim, através dos processos. Esse trabalho, ele também é anterior à premiação, e aqui eu também, no começo, estava investigando muito a coisa do volume. Mas aqui foi o primeiro trabalho que apareceu a dobra, porque até então, nos bustos, eu estava destacando o plano, encaixando, mas eu ainda não tinha dobrado o papel, colado, pensado esse volume, né, desse própria planificação dessa forma que tem volume, para que ela encaixe no trabalho final. Esse trabalho, o nome dele é Drão, que é uma música do Gilberto Gil, e aí eu crio esses leques, né, que são essas formas onde eu vou depois dobrar e vou montar cones. Então, ela tem 4 cones, 2 na bochecha e 2 nos seios. Então, destaco, dobro essa. Aqui na imagem aproximada da forma tridimensional, aparece a abazinha onde ela vai ser colada e é como ela fecha. Uma coisa que eu gosto muito é de escrever na matriz também.
Então, deixar esse resquício do número, o próprio escrever o nome do trabalho, em alguns eu assinei na matriz, eu gosto muito dessa coisa da caligrafia. Aqui já um trabalho um pouco mais complexo com a coisa do destaque da dobra e já dentro da questão da casa. Então, aí eu peguei uma matriz já bem maior, fiz essa casa com todas as abas para serem coladas e ela assumir esse volume. E também tem uma mulher que cabe dentro dessa casa abaixada. Então, tem uma coisa também da escala do impossível, porque e isso já apareceu, porque lá em cima, quando apareceu uma outra casa, a casa era pequena também para o tamanho desse corpo. Aqui também, essa mulher ela é grande para a casa, ou a casa é pequena para a mulher. Enfim, tem essa coisa também que vem no trabalho, assim, muitas coisas não são muito pensadas, mas vão acontecendo. O nome desse trabalho é Fim e Começo. Nele, eu escrevi aí um trecho de uma poesia que eu não vou saber falar o nome dela, mas é uma das minhas autoras preferidas de poesia. Ela é polonesa, é a Zimborska, mas eu nunca sei falar o nome dela, eu fico nervosa. Enfim, é um poema dela que eu escrevi aqui, e aí eu fiz essa mulher duplicada, igual, para que eu pudesse colar ela e ela ter dos dois lados, quando ela estivesse montada. Essas formas aqui embaixo, que parecem, sei lá, parece um laço, gente, a coisa que eu mais não tem jeito. Esses dois tipo laços, eles são os suportes que vão segurar ela em pé. Você pode subir um pouquinho? Só para mostrar na página anterior. São esses suportes que seguram a mulher em pé. Ali eles estão abertos. Pode descer. Lá no fundo tem o que ficou da matriz depois dela destacada. Como eu usei quase toda a matriz, ela ficou super frágil. E eu fiz poucas cópias. Depois esse trabalho ele já se encaminhou para uma outra casa. Mas foi, enfim, foi o ponto de partida. Aqui é aquela mesma casa, só que numa outra fotografia, e aí eu já fiz um piso para ela. Fiz um piso para ela, né, um chão para ela, e ali coloquei um pouco de luz, enfim, para projetar uma sombra dentro do trabalho. Então tem todas essas coisas assim também. Pensar esse trabalho tridimensional de maneira que ele também consiga interagir com o ambiente, assim, que ele possa projetar luz, enfim. Aqui tem um ventiladorzinho. Esse ventilador também veio um pouco antes de tudo isso. Você pode aproximar um pouquinho? Ele é bem pequenininho. A priori, eu estava fazendo esse ventilador para o acervo rotativo, que eles têm uma limitação de escala. E aí eu planejei ele na matriz, de modo que quando eu destacasse e montasse, que ele tivesse 5 por 5 por 5. E deu certo. Só que aí depois, enfim, eu montei ele, coloquei ele nesse fundo, que eu já pintei à mão, e acaba que eu depois fiz outros trabalhos para o acervo rotativo e esse ventiladorzinho acabou não sendo o trabalho que eu coloquei lá. Mas aí é uma pena que eu não tenho a imagem do trabalho plano, porque também é bem legal. São 12 palhetas desse ventilador, uma para cada mês. E o nome do trabalho é meio que um joguete, né? É Arno, que é a marca do meu ventilador, é Arno 2020, ou Arno 2020, é tipo como se fosse um modelo, assim, um modelo super potente, que faz muito vento, enfim. Era um pouco sobre aquele momento e também pensando um pouco do tempo, né? Essas palhetas dele, uma com cada mês, você pode aumentar a intensidade, ela girar super rápido quando você vê um ano passou. E às vezes, quando está desligado, às vezes parava e ficava um tédio absurdo, enfim. Foi um ano super complicado, né, para todos nós, enfim.
com a questão da pandemia, e esse trabalho falava muito sobre isso. Esse já é um trabalho bem mais novo, é um trabalho bem próximo agora que eu estou fazendo. Então, eu fui um pouco me aproximando, cada vez dando um zoom nessa casa. Então, primeiro eu construí casas, fiquei na coisa da casa e agora eu estou dentro da casa, estou fazendo umas mobílias. E as cadeiras, elas estão acontecendo. Quando eu falo tanto da casa como dessas mobílias, dessas pequenas coisas, ou do próprio ventilador, na verdade, eu gostaria de fazer um contraponto entre sujeito, entre aquela mulher, que ao mesmo tempo pode ser meio armário, pode ser aberta, enfim, e as próprias cadeiras, como elas podem também assumir características corpóreas, como que elas podem, ao mesmo tempo, ter um certo corpo, como elas estão próximas da gente, enfim, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa intimidade, não só a cadeira, mas a casa no sentido amplo. Eu sempre falo de um livro do Luigi Pirandello. O nome do livro é Um Nenhum e 100 Mil. E esse livro, ele me fez assim olhar de uma maneira bem maluca para essa coisa da habitação. O Luigi Pirandello, ele é bem maluco, assim, as histórias dele são bem super malucas. E ele viaja muito assim nas histórias e ele fala nesse livro sobre a casa dele e no momento ele diz assim que as cadeiras dele elas estão tão certas já e ajustadas ao corpo dele que ele já nem sabe o que é cadeira, o que é corpo, assim, parece que as cadeiras foram se moldando ao corpo pelo contato. Então, no meu trabalho, eu vinha sempre de uma investigação sobre o corpo, sobre a mulher, enfim, que eu tanto desenhei, e nesse momento, a casa e as mobílias, eu entro falando dessa interação, dessa aproximação desses corpos, né, dos corpos materiais e dos corpos imateriais. Essa cadeira eu chamo de Rubi, e é a que eu coloquei, ela está no estado planificado. Então, ela vai ser destacada, pode ser destacada ou não, e ela já tem todas as abas necessárias para que ela fique fixada e vire um objeto tridimensional. Aí eu trabalhei ponta seca, água forte, água tinta e chine-colê. Coloquei cor aí no vermelho com chine-colê. E é um processo que, enfim, estou gostando muito de criar essas diferenças tonais na água tinta, criando jogos de piso, sabe? Fazendo pisos, azulejos. É uma coisa que eu tenho me interessado. Pode descer. Aqui algumas variações de cadeirinhas. Ali ela já montada, então tem ela plana, e aqui ela sem o chine-colê, sem a cor, ela já parece montada. Para a gente ver como ela funciona. E ali atrás aparece o piso também, a parede, que é uma coisa que eu tenho feito também. Dessa imagem plana, consegui criar uma atmosfera, um cenário, tanto do objeto principal ali, se é que eu poderia dizer que existe algum que é principal, desse sujeito que é a cadeira, como também ali o fundo da casa, né, uma parede, piso dobrada, e esse vazio que fica de quando essa cadeira levanta. Quando a gente está falando, tipo, quando eu estou falando, eu poderia muito bem estar falando de uma pessoa, mas eu estou falando de uma cadeira. Ali ao lado aparecem duas cadeirinhas, né, uma sobre a outra. Em cima já aparece um outro modelo de cadeira, que ela vai aparecer mais aqui para baixo. Esse trabalho, eu tenho muito carinho por esse trabalho. Ele foi o trabalho que eu finalizei os meus trabalhos da produção para o prêmio, né? Foi a última gravura que eu produzi. No meu projeto, eu não estabeleci metas, quantidades de trabalhos. Eu disse o que eu fazia, o que eu gostaria de fazer e disse que eu faria isso pelo tempo de execução do projeto. Eu não sabia dizer quantas gravuras seriam realizadas e desenvolvidas. E essa foi a última gravura.
Ela é uma gravura que é maior, ela tem um tamanho maior em relação às minhas gravuras. Ela é uma gravura feita no latão, que é um metal que eu gosto muito de usar. Eu trabalho, a maior parte dos meus trabalhos em metal, eles são o cobre, porque ele, enfim, é o mais usual, é onde a gente consegue maior variação de tonalidades e tudo. Mas eu tenho um carinho pelo latão. Eu gosto dele, inclusive, como cor, assim, porque ele é dourado, ele parece um ouro, a matriz é muito linda. E eu tenho um trabalho, fora dessas coisas de gravura, que eu uso uma pedra, que ela é uma pedra, é a perita, que eles chamam na mineração de ouro de tolo, é o ouro da enganação. É um metal que é muito parecido com o ouro, mas não é. Então pode enganar e eles poderiam vender ali como se fosse ouro e não era. E nesse trabalho eu coloco uma pedra na cabeça. Quando eu uso latão e eu vejo essa matriz, depois, quando ela está limpa, enfim, não está entintada e tal, ela tem essa coisa do dourado, ela me traz à memória um pouco desse metal e, enfim, tem muito significado, eu gosto muito. E essa gravura, ela é no latão. Então, aqui eu tenho água forte, água tinta, com diversas escalas aí e variações. E eu tenho a imagem dela planificada. Quando eu montar, houve todo um planejamento dentro desses quadrados, desses recortes aí que estão na parede, e que quando eu montar, ela vai levantar e vai mostrar o que tem, né? Então, o título do trabalho é Uma Casa Onde a Memória se Levanta das Paredes, é porque está tudo aí. Talvez, se eu não contar, talvez ninguém soubesse, mas tem muita coisa aí nessas paredes. E ela tem essa ponta aí em cima do telhado, que, enfim, eu gosto dessa forma. Aí tem ela em preto e tem ela montada. Você pode aproximar da casa montada para a gente ver se consegue enxergar o que eu tirei da onde eu dobrei. Então, tem 3 cadeiras ali. Uma cadeira está ali em cima na parede, aí eu desci ela, é a cadeira que está solta. A mesa estava aberta ali no meio. E as 2 cadeiras, elas saem, tipo como o livro. Metade delas aparece, a outra metade ela está agrupada ali na parede. E, enfim, são 3 cadeiras aí em volta dessa mesa. Usei as diferenças tonais também da água tinta como guias também para que eu entendesse essa montagem depois. E essa coisa do piso quadriculado, que é uma coisa que apareceu nos trabalhos mais recentes, como aquela cadeira que eu mostrei ainda agora, e é uma coisa que eu estou usando muito, fazer esses pisos que são piso de memória, parece piso de casa antiga, azulejo hidráulico, casa de barro, casa de madeira. Isso me vem à memória muita coisa da minha região e das casas onde eu já vivi, das casas onde eu morei. E esses pisos, eles têm essa significação. Nessa foto, eu coloquei uma cadeirinha nova em cima da imagem planificada. Quando eu mostro meu trabalho, eu gosto de associar, colocar assim vários, um do lado do outro. Às vezes eu coloco matriz, eu coloco utensílios, coisas que eu usei também, assim. E para mim, na verdade, é porque eles todos juntos, eles conversam melhor, e eles falam melhor, se explicam melhor, eles se resolvem. Então, colocar eles, um mais novo, sobreposto ao antigo, como se... E tem uma coisa da escala também. As cadeiras que eu estou produzindo agora, a cama que eu estou produzindo agora, eles cabem dentro dessa casa. Talvez se eu aumentasse um pouco desse piso, a cama caberia. Mas a escala é a mesma, não tem diferença de escala. Claro que eu posso mudar isso, não vou usar sempre a mesma escala, mas eles estão seguindo essa linha. E aí eu gosto de mostrar eles todos juntos. Essa casa, ela é derivada daquela casa que eu mostrei com a mulher abaixada, lá em cima. Ela
já foi muito mais trabalhada. Aquela primeira era só ponta seca e, enfim, ela era bem mais rudimentar. Até como processo de impressão, eu deixava muito mais marca, muito mais registro. E aqui ela já vem mais, enfim, resolvida. Tirei a mulher da matriz, mas às vezes, quando eu monto ela, eu coloco, porque a mulher continua cabendo dentro dela. E já vim para o formato quadrado, usei diferenças aí de tempo da água tinta para fazer esse jogo das telhas, da porta, a janelinha ali que abre, tudo tá na matriz. Até, sei lá, o suporte para que ela fique ali abertinha. Tudo tá na matriz. E aí ela tá montada, né, com esse mapa aí aparecendo em volta, que foi de onde ela levantou. Tá. Aí a gente tem essa preta, né, plana, no momento plano dela. E do lado tem ela num outro momento ainda, antes de colocar água tinta. Aí eu imprimi só água forte e coloquei o chinicolê para criar essa cor. E ela é única, inclusive, porque depois eu usei água tinta e não tem mais volta. Mas depois, bom, vamos ver o que eu posso fazer. Posso jogar um chinicolê ali e colocar cor na água tinta, mas ela não vai mais ser uma casa clara. Bom, é isso. Aqui ela está no momento plano dela. Lembrei o que eu ia falar, é que os trabalhos, eles vão em algum momento, enfim, alguns trabalhos, conforme o trabalho é maior e a área destacável ela é maior, ela demora mais tempo. E eu estou contabilizando o tempo que eu demoro para montar um trabalho. É como se eu estivesse criando níveis de dificuldade, realmente como se fosse um jogo, uma brincadeira. E, assim, se é a primeira vez que você vai montar, aí você monta primeiro um trabalho um pouco mais fácil. Depois você pode chegar em um trabalho que seja um pouco mais longo. O mais longo para montar até o momento é aquela casa lá. A casa vermelha, a casa preta que monta. Aquela casa eu demoro 2 horas para montar, em média. Como eu estou ficando um pouco mais ágil, a última casa que eu montei, até parece que eu montei um monte, né? Eu montei 3. Mas a última casa que eu montei, eu já montei um pouquinho mais rápido. Essa casa aqui também tem uma certa complexidade e demora um pouquinho mais para montar. As minhas tiragens, elas são pequenas, geralmente. Acaba que um trabalho sempre do outro, trazer o trabalho igualzinho, assim, é difícil. Geralmente sempre tem um toque, alguma coisa que eu vou modificando no trabalho. Mas, enfim, eles têm as suas tiragens. Esse trabalho aqui é uma panela, o nome dela é caçarola, que é panela para fazer caldo e para fazer sopa. E nessa imagem aqui, ela já está perfurada. Você consegue aproximar? Bora ver se a gente consegue ver o caminho da. São várias bolinhas bem pequenininhas para que ela possa ser destacada. Essa escrita com letra cursiva, ela vem de um exercício mesmo de buscar essa letra, parece letra de criança. Isso tem também relação com a minha relação com meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos e eu estava ensinando ele, quando eu produzi, a passar da letra bastão para a letra cursiva. E estava sendo um sofrimento. E aí eu ficava fazendo as letrinhas com ele e tal. E aí, quando eu fui para fazer o trabalho, vários trabalhos aí de gravura, eu fui escrevendo com a letrinha, assim, parece que eu estava ensinando ele, mas ao contrário. Nessa próxima página, eu vou ir montando essa caçarola. Então, eu destaquei lá. Aí, esse trabalho eu não preciso nem de cola, eu só preciso de dobra. Aí eu faço esses cortes e eu vou dobrando. Vou dobrando ela e ela vai levantando. E ela, enfim, fica na forma.
ela foi a primeira panela. Depois dela, eu fiz, na verdade, começou com a do meio, que foi uma versão dela, só que numa matriz 5x5, para que ela fizesse parte do acervo rotativo. Esse joguinho de panelas faz parte do acervo rotativo. Então, eu diminuí a escala dela e fiz outros tipos de panelinhas. Às vezes eu monto e aí eu coloco essas panelinhas em cima daquela mesa da casa, enfim, o trabalho ele vai formando todo um conjunto. Aí eu estou produzindo no Ateliê Piratininga, essa foto é do Rafael Giannini, que foi quem me acompanhou na minha produção do prêmio, e ele faz os registros e tudo. Então, esses são os processos, né? Então, ali a matriz, né, do latão, e eu vou ali criando as tonalidades conforme os banhos que eu vou somando ali de ácido. Então, é um pouco esse processo. Mas a própria matriz, toda pintadinha, né, enfim, já acho super bacana esse jogo. Essa cadeira é uma cadeira que apareceu montada um pouco antes, e aí ela vai aparecer montada de novo. Nesse trabalho, eu comecei a experimentar a expansão dessa linha para que na corrosão da água tinta eu chegasse numa linha mais bruta, mais grossa, começasse a ter diferenças também na incidência da própria linha. Então, o piso vem já com uma gramatura, com uma espessura, né, de linha, e a gravura já vem, a cadeira já vem com uma linha bem mais bruta. E ela tem também tudo que precisa para que ela fique em pé. Esse trabalho, ele faz parte de uma investigação onde essa coisa da dobra, de você destacar o papel, brincar com a situação planificada e a tridimensional, esses estados, né, de volume do próprio papel, eu queria também trazer isso para a matriz. Quero também trazer isso para a matriz. E é nisso que eu estou em busca. Então, eu fui expandindo a corrosão dessa matriz e dessa linha, até que eu pudesse também extrair cobre e separar os planos, que nem eu faço no papel, o fundo e a cadeira, mas separar no cobre também. E depois poder montar o cobre, ter a cadeira de cobre, o fundo de cobre, as cadeiras de papel e os fundos de papel, e montar tudo isso junto. Esse trabalho, ele foi o primeiro que ocorreu. Isso é uma coisa que é super nova, né? Enfim, estou fazendo isso em ateliê atualmente. E essa foi a primeira matriz que eu consegui corroer. Ela era uma matriz espessa, né? Ela é uma matriz 07, então ela precisou de muito tempo de banho. Essa cadeira ficou um mês trocando ácido, parando e depois desenhando de novo, cobrindo com verniz, para que ela conseguisse corroer até soltar. Aí está a cadeirinha montada. Então, nesse processo de expansão da linha, a ponto de eu poder separar o cobre e partir a matriz, eu fui interceptando esse tempo e imprimindo, para ver como que essa matriz ia se revelando no papel, enfim, como materialidade. E aí aparece ela montada, já com a linha bem expandida, ali em cima, ela dobrada antes de eu fixar, mas eu gosto muito dessa foto, que parece, sei lá, uma cadeirinha com as pernas bambas. Mas é bacana também para a gente entender como é essa coisa da dobra, como tem que pensar isso na gravação. Aqui aparece a matriz, então ali eu estava mostrando o papel, e essa é a matriz corroída, né? Com a separação das partes dela. E enfim, coloquei para a gente entender como que essa matriz fica. Ela fica como papel. O que acontece? Agora eu estou experimentando as impressões de diferentes jeitos, com diferentes técnicas e combinações também, porque se revelou uma cartela de várias possibilidades de como colocar a cadeira. Vou imprimir com a cadeira dentro,
vou imprimir com a cadeira fora, cadeira em cima, cadeira embaixo, só a cadeira. Sabe, são N possibilidades. Depois que eu tiver definido e explorado tudo que eu queria, aí eu vou dobrar. Então, vai ser o fim dessa possibilidade de impressão. As cópias vão ser numeradas e aí eu vou criar o objeto realmente de cobre. Que é isso que eu busco muito, assim, que eu estou muito interessado. Essa coisa que surgiu do volume do papel, e como o volume do papel ele vai virar um volume de cobre também, né? Aqui eu imprimi ela sem tinta, eu imprimi só o relevo seco dela, para que aparecessem todas essas linhas e o vazio, enfim. A borda da matriz, né, corroída, fica toda irregular, e tudo isso eu gosto muito. Eu coloquei o nome dessa cadeirinha de angelim, que é uma madeira muito usada lá na Amazônia. É uma madeira pesada, que faz aquelas mesas e cadeiras de churrascaria, que é pesada, você puxa assim, faz um barulhão. Aí que são algumas variações. Então, aí eu imprimi só a cadeira, imprimi ela com rolinho, aumentando a viscosidade dessa tinta, agregando óleo nela, óleo de linhaça, até ela ficar bem liguenta. E aí eu passo no rolo e ela aparece assim como um stencil no papel. Eu tenho várias cópias dela, e eu ainda não montei essas cadeiras, essas azuis e tudo, mas vou montar. A página anterior, você pode aproximar só um pouquinho? Nessa aqui eu somei as duas técnicas. Eu fiz tanto o relevo seco, como usei a viscosidade da cor e montei, eu imprimi ela montada, só que com a matriz sem e com a cadeira com. Enfim, existem muitos jogos e possibilidades de impressão que a gravura traz e que o trabalho traz com essa separação dos elementos. Aqui as três cadeirinhas, uma ao lado da outra montadas, as matrizes lá no fundo, aqui na frente a da cadeira antes que ela rompesse. Aqui já é a matriz com mais trabalho ainda. Depois que eu separei, aí eu comecei a trabalhar esse fundo em água tinta, criando uma ambiência, criando a diferença nesse piso, que nem a gente tem na casa lá em cima, esse piso com diferença de cor. E eu coloquei a foto da matriz aproximada aqui para a gente ver como fica essa materialidade na própria matriz, né? Esse trabalho eu imprimi sexta-feira passada, para vocês verem como é muito novo. Por isso que eu ainda não montei. Inclusive, eu organizei tudo para mostrar para vocês, porque na verdade nem no meu portfólio não estava nada disso ainda. É legal aqui, onde aparece a prensa e a matriz, porque tem como a gente entender como é o momento de imprimir, quando vai separado, quando vai montado. Aí aqui é a impressão, né, do trabalho, mais de perto, experimentando diferenças de cor. Ó, aqui ela está impressa com a cadeira separada, e embaixo eu imprimi com a cadeira montada. Esse trabalho é uma matriz, é uma cama de casal. Eu ainda não imprimi ela, então eu coloquei a matriz. Vou imprimir, enfim. Mas eu queria mostrar para vocês. Aí o mesmo processo, deixei ela separar, né, o cobre todo, e é uma cama. Aí estão as partes da cama desmontadas, essas linhazinhas que a gente vê onde elas se encaixam e onde ela monta. Essa coisa quadrada, que é muito guiada pela questão da dobra, né? Eu acabo, né, tendo que pensar muito nas coisas geometrizadas. Mas, ao mesmo tempo, quando o trabalho está planificado, me traz uma coisa cubista e referência de vários, enfim, artistas que eu gosto e que acontecem ao acaso, eles acontecem porque eu preciso montar. E isso me atrai muito.
Aqui a caminha sendo montada, então lá em cima era ela toda plana, aí aqui encaixando ela, montando, e lá no fundo a matriz destacada e os vários pedacinhos de matriz que soltaram e que podem depois ser impressos, enfim, montando com combinações. E aqui a cama montada mesmo, né? Essa é a última página, já é o fim. Eu coloquei só essa imagem ilustrativa de como tudo vem de um processo. Antes de chegar na gravação, de planejar esses planos, todos com medida, com régua, centímetros, milímetros, para que eles encaixem bem direitinho. E depois que eu faço o esquema, aí eu tenho que trazer isso para a matriz, medindo tudo, assim, para que eles consigam encaixar. Acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Beth, volta na imagem da cama. Essa imagem maravilhosa, lindíssima. Adorei, Elisa, muito bom. Espero que todos tenham gostado. Pelo chat, dá para ver que já teve bastante interesse despertado pelo trabalho. Isso é muito bom. Eu acho que eu vou abrir para perguntas, mas vou primeiro fazer uma pergunta eu. Eu queria saber qual a sua relação com o trabalho da Leia Mirabrander. Se você já conhecia antes de começar seus trabalhos, se ela é uma referência para você, porque acho que a maneira como ela trabalha com a tridimensionalidade também é muito interessante. Assim, acho que poderíamos pensar também em alguns outros trabalhos, né, que tem de artistas com dobras, enfim, vários outros, mas acho que a Leia, porque tem essa questão da gravura e da tridimensionalidade também. E aí, sei lá, se você quiser falar de outras referências suas também, antes de a gente abrir as perguntas. Vamos lá. Olha, eu gosto muito do trabalho da Leia. Eu já conhecia o trabalho dela, sim, e gosto muito do trabalho dela. Sou super, enfim, gosto demais. Fora ela, também tem a Nina, né? A Nina Creis, que também faz a questão da dobra do volume. O trabalho da Nina eu também acho maravilhoso. Elas são duas gravadoras que eu gosto muito do trabalho, profundamente mesmo. Da Leia, até os assuntos, né? Toda essa coisa do sensível, essa coisa do corpo, essa coisa afetiva, e essa coisa, às vezes, um tanto feminina, também muito forte, realmente. Nossos trabalhos. O que, para mim, eu acho maravilhoso, porque eu admiro muito o trabalho dela. Mas assim, só continuando. Quanto a outros ou outras artistas, tem várias, assim. Tem a própria Louise Bourgeois, que eu já falei, tem a Kiki Schmidt, que eu também gosto muito do trabalho, e que tem essa coisa sensível também, do próprio corpo. Tem a Maria Auxiliadora na pintura, que ela, na pintura, meu Deus, é uma pintura com muito amor e com muito... É um diário do cotidiano, da casa, que também vem muito forte para o trabalho. Fora isso, fora essas artistas e outras que eu poderia falar, e que agora eu estou me esquecendo, também tem muita coisa da poesia e da música. Às vezes eu leio uma coisa e essa coisa puxa um trabalho. Eu ia te perguntar uma outra coisa, Elisa. Você acha que você consegue mostrar em quanto tempo o outro PDF? Que eu lembrei aqui agora, quando você falava, você disse que separou mais material, seria bacana a gente ver também. Aí a gente podia, como só tem uma pergunta, levantar, mão levantada só uma, Luciene, e aí você acha que a gente consegue passar uns 20 minutinhos, talvez? Eu acho que sim. Às vezes eu demoro um pouquinho falando, mas eu posso tentar correr. Tem muita coisa que, como eu já falei aqui, eu acho que eu vou passar um pouco mais correndo. Mas lá é legal porque eu mostro lá outros trabalhos de gravura que vinham anteriores a essa pesquisa do tridimensional. E aí, não sei, eu acho que é legal. E também, academicamente falando, ali é um projeto de submissão, né? Às vezes às vezes não, milhares de vezes, a gente tem que mandar projeto e aí fica todo mundo, como eu mando? Então lá, bom, tem um projeto.
Pode Então, ser legal. eu acho muito bacana a gente poder ver. Eu vou pedir para a Luciene fazer a pergunta, então, com bastante objetividade, para a gente poder passar, que são já 9h24, mas acho que a gente consegue, sim, ter essa ampliação aí. Pode ir trocando o PDF, Elizabeth. Posso ir fazendo, Flora? Sim, por favor, com o máximo de objetividade, por favor. Difícil é ser objetiva depois dessa apresentação. Elisa, eu estou encantada com o seu trabalho. Ele é muito inovador. Eu teria várias perguntas, mas acho que não vou poder fazer todas. Mas, no início, você falou do seu currículo que trabalhou em móveis no Pará e com o Sebrae de alguma forma, não é isso? Você foi do Programa Brasileiro de Design, quando Eri Júnior estava na gestão. Olha, eu te confesso que eu não sei dizer o nome, mas eu inclusive trabalhei, eu fiz parte do Centro de Design da Amazônia. Exatamente. Agora sei que lhe conheço. Eu trabalhei lá. Exatamente. Eu fazia aqui a gestão do Centro Pernambucano de Design. Nesse mesmo período, entende? Quando você falou, eu disse, não pode ser outro projeto. Deve ser o mesmo projeto. Porque era obrigatório em todos os estados, né? E o núcleo... Foi maravilhoso. Maravilhoso esse projeto. E o núcleo de imóveis era obrigatório, o de imóveis e do artesanato, né? Nos estados. Aí, quando você falou, eu lembrei logo. Maravilhoso. Bom, isso aí ainda não é a minha pergunta, é só uma boa lembrança que eu tive, tá? Veja, você fez aquelas panelinhas. Eu vou jogar bem rápido as perguntas. Papéis reciclados. Ângela em pedra é uma madeira também muito comum aqui. Você falou que ela é muito pesada. Aqui também existe bastante ângela em pedra. O nome da escritora que você disse que gostava, você falou rapidamente, eu não consegui anotar. Você pode depois colocar aí como na mensagem aí lateral. Bom, é basicamente isso, certo? Assim, o nome da referência da artista que você disse que gostava de escrever, que escreveu o texto, né, o trabalho dela. Eu acabei de colocar no chat, viu, gente? Ok, ótimo, acabei de ver. Vocês entendem agora porque é difícil de falar? Gente, é uma polonesa. Entendo, é complicado, é sim, é sim. Bom, faz todo sentido de onde você veio, sim, certo? Faz todo sentido do núcleo moveleiro, de sua formação de arquitetura, de design, também tem formação na área de design de produto. Então, mas é fantástico o caminho que você tomou, foi maravilhoso. É isso, certo? Obrigada por ter visto seu trabalho, é um trabalho muito bom mesmo. Eu que te agradeço, eu já agradeço muito. Um prazer, viu? Um prazer imenso. Prazer meu. Sim, mas o papel é papel reciclado? O que você faz nas panelinhas? Não, são papéis de gravura. Ah, papel de gravura, certo. É E Hanemilha. a impressão de ser reciclado? Como? Ele deu a impressão de serem papéis reciclados. Eu acho que é porque a água tinta ela deixa uma película, né, que é a retícula do próprio breu na impressão, que parece um pozinho. Ah, tá. É sim, é isso, é isso. Obrigada, Elisa, obrigada. Fui mais rápido que pude, viu, Flora? Bruno, vou passar para você então. Peço também que seja rapidinho, porque acho que é muito importante para a experiência de vocês verem esse outro material mais direto da submissão do prêmio. Como a Elisa falou, é bem rico ver esse material. Sim, boa noite. Belíssimo trabalho, e é nítido assim a evolução dele quando você mostra, perfeito e minucioso. No início você falou que morou fora e que teve experiências de residência artística. Quando você estava nessas residências, você já estava com esse projeto, e de que tipo essa residência desencadeou algum tipo de coisa ou trouxe alguns elementos no trabalho que você desenvolve hoje? Beijos, adorei, estou encantado. Bom, vamos lá. Primeiro, estou adorando o sotaque de vocês e que saudade da minha terra. Ponto.
Bom, sobre a residência que você falou, eu acho que deve ser o meu mestrado que eu falei na Itália. Eu morei 1 ano lá. Não era uma residência. Eu tenho pouca experiência em residência artística, porque eu sou uma mulher que tem 2 filhos e ficar em residência nunca foi uma coisa muito simples. Então, eu nunca fiz residência. Só quando é uma coisa na minha cidade que eu posso fazer, ir lá e voltar e tal. Então, eu não tenho muitas experiências em residência. Esse mestrado, eu fui realmente morei lá por 1 ano. Isso desencadeou, sim, muita coisa, que precisou de tempo para ser entendido. Logo que eu fiz, eu adorei, eu fiz móveis de papel, e eu estou fazendo móveis de papel. Eu pensei dobra, jeitos de dobrar ou de colar o papelão para eu conseguir montar cadeira, enfim, poltrona, e isso desencadeou. Só que, assim, às vezes a gente precisa de tempo, às vezes a gente não entende. Eu fiz, naquele momento eu era designer, eu nem sonhava que eu iria estar fazendo esse trabalho, mas, enfim, as coisas elas ficam no nosso repertório. E aí depois tudo que a gente vai vivendo, lendo, vendo, consumindo, assistindo, acaba voltando. Bom, acho que então é isso, só para a gente agilizar. Por mim não tem problema se a gente passar um pouquinho do horário, eu não sei vocês, por isso que eu pensei em a gente agilizar e deixar mais perguntas aí para o final, porque assim, se alguém precisar ir saindo pontualmente, às 22, a Elisa já conseguiu mostrar o material. Podemos passar, então? Então vamos lá, Elisa, com você. Vamos lá, então. Tá, essa foi a minha submissão. Eu coloquei como capa aí a mesinha, a casinha aberta, que era a única gravura tridimensional que eu tinha, e o nome do trabalho é Espaços, Riscos, Dobras e Volumes. E que é o que eu vou fazer, né? Vou pensar espaço, riscar, dobrar e criar volumes. Eu procurei ser muito objetiva, sem ficar floreando muita coisa. Então, eu separei em tópicos. A ideia, processo, eu não me lembro direito como eu coloquei. A ideia, meios e processo, larará. A gente vai ver já já. Então, aqui, ó, a ideia, os meios e processos e o assunto. Tipo, o que seria, né? Qual é a minha temática, diria assim. Então, não, sobe um pouquinho. Vai lá em a ideia. A ideia. Aqui eu falei de um modo bem direto. Olha, eu venho há 3 anos experimentando a gravura de um modo mais expressivo. Falei um pouquinho. Eu mesma estou tentando dar uma passadinha para ver se tem alguma coisa que eu acho que é importante vocês elencarem. Fala um pouco do contexto que a gente estava vivendo, de tempo, porque isso justifica, é uma justificativa para o trabalho. É um trabalho que está discutindo uma questão que é pertinente do momento, que era a questão do isolamento, né? Aí eu coloquei, para o primeiro prêmio, proponho desmembrar uma ideia que surgiu, e produzir tal coisa, né? Aí os meios e processos, o que eu vou usar? O que eu faço? É gravura em metal? É estilogravura? É ponta seca? Aí coloquei. Aí o quais seriam os meus meios e os meus processos? Aqui, veja como eu coloco em primeira pessoa e de um jeito muito direto. O número de trabalhos a ser produzido, não quero determinar aqui. Será um processo livre e conduzido em concordância com a orientação. Eu coloquei isso primeiro, porque eu já me conheço. Eu não tinha como imaginar quantas eu ia produzir e não ia querer deixar nada de fora. E também coloquei que eu ia acordar isso com a orientação, porque aí elas poderiam me direcionar. Elas poderiam me dizer, produz mais, produz menos, foca nisso. Às vezes a gente quer salvar um mundo num projeto, e não é hora de salvar um mundo. Aqui, o que as pessoas de uma banca têm que compreender é que você domina o que você está falando, você sabe o que você está falando, então elas, né, porque eram todas mulheres, elas tinham que entender que eu conhecia a gravura e conseguiria produzir, que era uma coisa legítima dentro da minha produção, e ser muito claro e direto. Aí o assunto onde eu vou falar, enfim, mais poeticamente, sobre a minha temática, sobre o que é a casa, o que é a mulher, e por que eu falo sobre isso.
Pode descer. Aí coloquei proposta de trabalho e coloquei inédito, porque tinha que ser inédito, então vamos grifar isso aí. Aí coloquei o trabalho destacado e o trabalho inteiriço, né? Como saiu da prensa. Pode descer. Aqui o trabalho montado. Aí eu coloquei, após impresso, as margens do desenho são perfuradas com agulha. Contei como é o meu processo, porque é uma coisa que elas não conhecem. Então, elas tinham que entender o que é esse monte de ruídozinho e os vazios. Então, explicando aí como que é o meu processo e o objeto aí tridimensional. Esse também, que eu já tinha feito a impressão, mas não tinha montado. Então, mostro ele aberto. Eu achei legal para elas verem que eu não tinha feito só um, eu tinha feito 2. Mostro, que nem eu mostrei para vocês, qual foi o trabalho que foi o ponto de partida para essa linguagem, para essa questão do assunto, do busto. E também, nada é por acaso, não é só por beleza, até porque as pessoas que estão julgando, elas têm um volume imenso de projetos, elas precisam estar com tudo muito certo e direcionado. Eu mostrei essa imagem também para elas perceberem que eu já vinha de uma investigação com essa coisa do rudimentar, de movimentar, que eu já tinha trabalhos que vinham para esse campo mesmo objetual. Aí aqui, portfólio. Todos os trabalhos a seguir compõem o portfólio, para elas entenderem que não era trabalho que eu estou propondo para elas. Agora, tudo é portfólio. E também frisar que o que eu estou propondo é inédito. Isso aqui é portfólio, deixar tudo muito certo. Aí fiz um recorte na minha produção em gravuras que me desse base para que elas achassem que era pertinente, enfim, que era uma coisa madura. Aí coloquei esses bustos abertos, tem até outras imagens que eu não tinha mostrado para vocês. Essa é uma outra variação daquele trabalho drão, para vocês verem como na gravura a gente pode ter uma visualidade completamente diferente, dependendo do que você utiliza, do papel que você utiliza, como você limpa, como você monta, tudo. Então, eu quis mostrar para elas que eu dominava, que eu já era uma coisa existente no meu trabalho, uma investigação, porque era mesmo, uma investigação pelo volume, pela volumetria que um papel pode assumir. Aqui um trabalho de gravura que não tem o volume tridimensional ainda, mas onde eu já estou perfurando papel e fazendo associação. E foi assim que as coisas foram acontecendo, foi de experimentar a coisa, enfim, aí eu fui mostrando gravuras que eu acho que foram importantes para eu chegar nessa investigação. Esse trabalho, Sapatinhos Vermelhos, é um trabalho que é daquela historinha. É uma historinha, né? É um conto de fadas, né? Ah, que fada, né? Que é uma menina que calçou um sapato vermelho. E esse sapato, por que é vermelho? Vermelho é a cor do desejo. E ela cobiçou muito aquele sapato e ela começou a dançar de tal forma que ela não conseguia tirar o sapato. Essa é uma história muito antiga. E aí, nessa gravura, eu faço meio como uma reescrição desse conto, onde ela pode sim tirar o sapato quando quer, pode calçar o sapato quando quer. E ela veio antes de tudo isso, já tinha a questão da perfuração, do destaque. Aí coloquei um texto curatorial, esse texto é da Johanna, que é uma querida, escreveu esse texto, como outros que ela já escreveu sobre o meu trabalho, muito lindos, e esse é uma poética da intimidade, e aí eu coloquei esse texto dela, porque acho que é muito forte, dá uma solidez para o trabalho, afinal, uma curadora, uma crítica está escrevendo sobre ele. Alguns trabalhos meus em gravura que são um pouco anteriores, para mostrar também domínio de técnica, que eu não comecei a fazer gravura anteontem, que eu poderia fazer e que elas poderiam acreditar em mim, confiar em mim. Então, aí tem essas cirandas, essas mulheres que estão dançando. Eu tenho uma porção de gravuras assim. Ponta seca, com
montagens já com associação de papel, com volume, é incrível, né? Como não diminuindo o trabalho, porque eu acho que cada trabalho tem a sua força, tem o seu momento, mas é incrível como esse tá puxando, tipo, quase indo para o espaço com volume, mas ainda não tinha acontecido. Mais uma gravura, experimentando aí sobreposição de papel na hora da impressão, que é uma coisa que eu faço, assim, experimentar de uma maneira muito livre, meu processo de impressão. E isso só pode ser refletido também nessa coisa da dobra e de tudo, né? Que é também uma maneira, enfim, de lidar com a própria impressão de um jeito sem medo, sabe? Disposta a experimentar. Esses trabalhos, eles são trabalhos de pintura que trazem a questão do doméstico de um jeito muito forte. Então, como eu estava discutindo muito sobre a casa, na minha proposta, eu coloquei esses trabalhos que já participaram de exposições, inclusive o texto da Johanna, ele foi feito para esses trabalhos. Aí eu achei que seria legal colocá-los. Utensílios da casa, panela, pilão, açucareiro, xícara, essa super ciranda. E aí eu coloquei nessa próxima página o meu currículo em uma página só. Aí eu elenquei as coisas que eu achava que eram mais importantes, fiz nessa parte aqui os meus dados, tipo dados pessoais, coloquei o que a gente chama de statement, que é um texto mais livre e poético, onde eu me apresento em primeira pessoa, e o meu currículo, com as coisas mais, naquele momento, né, que eu julgava mais importantes. É isso, uma foto aí do Ulisses, que ele sempre faz em ateliê, fechando, foi isso. Olha, eu fui super rápida. Foi mesmo, muito bom, deu para ver bastante. Se vocês quiserem que ela volte em alguma coisa, quiserem pedir, já que passou mais rapidinho, mas acho que foi excelente, porque ajuda vocês também quando quiserem pensar como apresentar os projetos de vocês para editais ou até para os alunos de graduação que estão em TCC. Esse é um tipo de objetividade que a gente precisa ter na hora de mostrar o que é a nossa experiência, o que é a nossa proposta do que vai vir, né? Então, no projeto que a gente está enviando, acho que é fantástico que tenha trazido isso, excelente mesmo, assim, que tenha pensado nessa parte da apresentação, Elisa, foi super acréscimo aqui para os alunos, com certeza. E a gente está aberto para perguntas, então vocês podem ir organizando tanto no chat quanto... Ó, Juliane está pedindo para ver a ciranda de novo. Pode voltar aí, Beth? Pode aproximar um pouquinho ela. Olha, essa ciranda é de 2018 e ela não é gravura, ela é desenho, mas o meu pensamento de obtenção da imagem, ele é um pensamento invertido também, né? De apagamento, de linha. Então, e eu tenho muitos trabalhos assim. Na verdade, o começo da minha produção artística foi assim. Por 5, 6 anos eu trabalhei desenho massivamente com essa materialidade. Todos os meus desenhos eram pretos e preenchidos e sem linha. Se olhar desavisado, parece machilo, né? Muitas vezes, outros desenhos que você está dizendo, esse pode parecer tanto metal, né, ponta seca, quanto machilo, numa olhada rápida, né, sem prestar atenção nos detalhes. Luciene, que disse que tinha várias perguntas, se tiver interrompido pedindo objetividade naquela hora e quiser perguntar agora, também fique à vontade. Por enquanto não tem inscritos, então fique à vontade. Eu vou aproveitar também para dizer que Elisa esteve junto com as mulheres da Goma Grupa, que é um dos dias das palestras de vocês, né? Então, ela também tem essa outra experiência no coletivo de mulheres.
e, enfim. Aí, se vocês quiserem olhar também material do Goma Grupo, vocês vão encontrar trabalhos da Elisa lá tanto no site, né, quanto no Instagram, que ajuda vocês muitas vezes nas pesquisas mais rápidas, né, de imagem. Jeová pode perguntar. Na verdade, eu não tenho pergunta não, mas eu só quero dizer que eu vou até fazer a minha fala igual acho que foi Petros que falou no chat, que o trabalho dela é muito inspirador. Aquela cama, e esse último aí eu gostei bastante, entre outros, né? Embora eu tenha chegado atrasado, mas que trabalho, viu? Parabéns. Eu fiquei de queixo caído. Obrigada, Jeová. Bruno pode falar também. Novamente, é que eu estou encantado. E agora é uma pergunta mais técnica. Você mostrou no último trabalho que estava trabalhando com cobre 07. Quanto tempo, em média, demora para fazer a corrosão desse cobre? Que eu acredito que deve ser minucioso. Olha, isso varia muito do ácido que você está usando, se você está usando percloreto ou se você está usando ácido nítrico. Eu usei percloreto e eu tive que renovar esse ácido, trocar o ácido, porque o ácido ele vai perdendo potência na corrosão. Então, aquele trabalho eu precisei de 1 mês de ateliê, trocando o ácido, refazendo o verniz e separando, riscando as linhas para que ele pudesse corroer daquele jeito retinho. Então, é um processo realmente lento. O nítrico, eu não experimentei o nítrico, até porque ele é muito forte, né? Enfim, eu não costumo usar. Mas o nítrico, ele conseguiria mais rápido, porém, eu não sei se eu conseguiria controlar o nítrico, porque eu acho que ele ia escapar a linha, ele ia corroer muito mais, eu acho que ele seria mais presente, assim, na corrosão. Acho que também a questão do ácido nítrico, né, tem uma... se a gente pensar na gravura mais ecológica, né, usar o percloreto também é sempre mais interessante. Né? Acho que isso, hoje em dia, a gente não pode muito ignorar que os ateliês também trazem danos, eventualmente, né, em algumas técnicas. Então, tem esse lado aí que a gente sempre busca pensar nas nossas aulas lá na Univasf. Flora, eu que tenho uma pergunta agora. Essa turma, vocês todos que estão aqui, são pessoas que trabalham com a gravura já, que têm uma familiaridade ou não? Não, tem várias turmas aqui da graduação da Univasf, que está aberto para todos os anos, né? E tem o pessoal do mestrado da UFPB e da UFPE em artes visuais, que é um mestrado integrado, então foi anunciado para as 2 turmas, sempre tem uma turma de cada ano, de cada universidade, né, vigente. Então, é bem heterogêneo o público. Aí tem os calouros ainda estão iniciando nas técnicas. Acredito que talvez metade da turma aqui seja dos calouros de artes visuais da Univasf, da graduação. Tá bom. É que na hora que eu estava explicando os trabalhos, em alguns momentos eu até fui um pouquinho mais didática, mas as técnicas da gravura, geralmente a gente tem que explicar com um pouquinho mais de calma, né? Mas eu acabei não explicando muito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar. Sim, fiquem à vontade em relação a isso. De fato, as técnicas exigem um tempo, e é claro que é sempre melhor no ateliê para falar delas, mas se vocês acharem que alguma coisa dá para explicar melhor aqui falando, sempre fiquem à vontade para as perguntas. Ricardo tinha levantado a mão, pode falar. Pode falar, Ricardo. Elisa, eu estava vendo aqui teu trabalho, eu estou realmente assim, admirado, não sei nem explicar, porque eu estava justamente esses dias, né, pensando como é que eu ia começar a trabalhar alguma coisa dentro de uma disciplina que não é nem do meu perfil curricular, que eu estou agora no meu período de conclusão, do perfil novo, né, e é de Flora, inclusive.
E eu fui justamente para essa disciplina, mesmo passando por tridimensional, nessa curiosidade de como poder trabalhar as minhas ideias de monotipia, que é uma linguagem que também atravessa um pouco a gravura, né, e a pintura, assim, e mostra muito esse recorte, esse vazado, e lá eu só consigo realmente até então demonstrar uma poética de ausência, né, que eu coloco um recorte, mas é como se ele ficasse entre a pintura e a impressão, não deixando que a tinta passe naquele local, né? E aí eu estava justamente nessa, enfim, tentando conceber, porque quando a gente, como tu falou, né, o modo de pensar, de produzir a arte, assim, do teu trabalho, no caso, né, até a partir do desenho já vinha de uma estética diferente, que é justamente essa coisa que eu acho que remete muito à gravura mesmo. E eu não, quando você consegue conceber esses projetos que você pensa, né, na verdade você só consegue conceber a partir do momento que você consegue projetar, né, tem essa coisa. Enfim, eu estou um pouco confuso na minha fala aqui, mas é isso. Eu estava realmente na dúvida e agora me veio muitos insights assim do que começar a pensar a partir da tridimensionalidade da gravura, no caso da monotipia, né, que é outra linguagem que meio que dialoga isso. Então, queria dar os parabéns assim, pelo seu trabalho. É realmente assim uma potência imensurável assim. Parabéns e muito obrigado pela apresentação e por compartilhar conosco. Era isso. Ricardo, obrigada pelas palavras. Eu gostei da tua fala, você não foi confuso, não. Foi ótimo. Tem um trabalho aqui em cima que eu acho que é mais ou menos essa coisa que você falou da ausência. Você pode subir um pouquinho, que é uma mão com um círculo. Você busca isso pela monotipia. Eu também já experimentei bastante monotipia. É esse aqui. Aqui, o que eu fiz? Na hora da impressão, eu fiz o recorte do que eu não queria que fosse impresso de papel, ou seja, eu criei uma película, né? E aí, quando eu sobreponho no papel, aí ela depois eu tiro. Ai, gente, é tão difícil fazer isso explicando. E aí fica a parte branca, porque a tinta não conseguiu pegar. É como se eu tivesse coberto o pedaço que eu não quero que a tinta pegue. Não sei se é isso que você falou sobre a monotipia que você busca, mas eu já vinha fazendo isso. E o que é curioso é que esses suportes que eu usava para fazer esses filtros de não deixar a tinta, eles são coisas de cozinha. Era embalagem de panetone, tipo assim, embalagem de torrada. Quando vinha uma embalagem legal, assim, eu desmontava, abria toda ela. E olha que louco, porque eu estou falando isso e estou pensando no que eu estou falando, que o que eu fazia era abrir mapas, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou criando meus próprios mapas. Então, eu desmembrava essas embalagens, eu criava esses filtros. E aí eu criava esses buracos, assim, onde a tinta não passava. Eu acho que o Ricardo quer falar de novo. Não, gente, desculpa, era só para ter baixado a mão já. Era mais ou menos isso mesmo. No processo de impressão da monotipia, no caso eu uso um acetato, né, para pintar, faço a pintura a óleo mesmo. E aí um recortezinho, que geralmente minha temática é voltada a figuras em risco de extinção ou extintas do bioma caatinga, né, de animais, tem essa referência. E aí justamente a partir desse recorte, que eu não sei se esse recorte entraria numa tridimensionalidade, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? E a partir desse recorte fica aquele vazado na impressão, né? Era mais ou menos isso. E sim, deu para entender. Eu acho que, enfim, é muito bacana. Parabéns mesmo, assim. Tô admirado. Não tem como não se encantar pelo trabalho da Elisa. É incrível. Muito, muito, muito bom. Eu queria só frisar uma coisa, porque teve uma coisa na fala do Ricardo, que ele falou sobre a tridimensionalidade na gravura, a perspectiva na gravura. E aí ele falou sobre a maneira como eu ajo no meu trabalho, essa coisa do volume e da dobra.
isso é um caminho, mas existe toda uma questão relacionada à perspectiva e à tridimensionalidade na gravura, que é conseguida por outros jeitos, por outros modos, enfim, por maneira negra, por diversas técnicas, onde você consegue, através da gravação, através do desenho, um volume e uma profundidade que é desenhada e que é também igualmente, enfim, é maravilhoso. Então, assim, quando eu falo do tridimensional na gravura e eu parto do destaque do volume, é um caminho que eu escolhi fazer. Mas uma gravura que está no campo bidimensional da gravura, ela pode ser muito tridimensional, como existem milhares de mestres e mestras maravilhosas. São modos. Eu não sei, Ricardo, se você conhece o trabalho da Maria Bonomi com fachadas e relevos, que ela parte da gravura. Se você não tiver em mente esse trabalho, não tiver a visualidade dele, não conhecer, a gente pode ver isso junto em algum momento aí de aula ou de atendimento, eu posso mandar isso para você olhar. Eu agradeço muito, viu, Flora? Muito obrigado mesmo. Agora eu não entendi muito bem, porque está um pouco baixo o volume, mas eu acho que principalmente o nome eu não consegui entender. Mas eu agradeço desde já. Estou ansioso com a disciplina de prática, de pesquisa, no caso, de materiais, né? O nome que eu falei foi a Maria Bonomi, mas tem vários outros. Foi um só que me ocorreu aqui, né, quando a Elisa falou de ter vários modos de trabalhar tridimensionalmente na gravura. A Maria, inclusive, ela me acompanhou. Ela foi jurada do prêmio e ela me acompanhou. Ela Luísa Vaz e a Maíra Laudana, que é uma teórica maravilhosa, elas me acompanharam por 3 meses. E realmente, muito bem colocado. O trabalho da Maria Bonomi tem tudo a ver, inclusive, com as coisas que ele trouxe do próprio trabalho. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Quer ver alguma coisa de novo? Bom, se não temos mais questões, eu vou encaminhando para os nossos agradecimentos. Foi um momento maravilhoso aqui com a Elisa, acho que é muito enriquecedor para vocês verem artistas que estão com uma poética nesse nível de desenvolvimento, de aprofundamento do trabalho. Essa prática cotidiana de ser artista também é muito importante, que cria esse montante de produção que vai conversando e vai se revisitando e vai se recriando. Eu acho que isso é muito rico no trabalho da Elisa e é muito importante vocês terem esse contato, né, de artistas que conseguem ter essa vivência intensa com o seu fazer, né? Eu agradeço muito a você por ter me convidado, sempre pelo carinho mesmo com o meu trabalho, que é uma artista que eu também admiro bastante, né, a Flora. Então, agradeço muito por isso. Agradeço vocês que me acompanharam até agora, até essa hora me ouvindo. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E para mim foi um prazer. Me convidando, estou de volta. Oh, pode deixar, hein? A gente tem abertura de semestre todo ano. A gente é semana universitária de arte, temos muitos eventos. E tinha uma pergunta, inclusive, no chat que ficou, acho da Juliene também, se você dá oficinas de gravura, enfim, por causa do interesse dela, né, no ensino mesmo, nas práticas de ensino de arte. Olha, de gravura eu ainda não dei nenhuma oficina, mas de desenho, de pintura já. Porém, muito também por questão da pandemia ainda, né? Agora que a gente está meio saindo no susto, se vai voltar ou não vai voltar, então está tudo muito ainda restrito. E a gravura ela é muito ligada ao ateliê, que é coletivo, que é todo mundo junto e que tem aglomeração, sim. Então ainda está um pouquinho quietinho, assim, estou fazendo ateliê ainda só. Mas é um projeto isso, para quando isso tudo passar. Realmente ateliê faz falta para o pessoal da gravura em pandemia. Elizabeth, se quiser fazer alguma colocação também antes da gente encerrar,
Só agradecer a palestra muito boa, muito interessante. Elizabeth, eu te agradeço também por ter passado para mim a minha apresentação, viu? Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Bom, é isso. Então, caminhamos para o nosso encerramento. Boa noite a todos.